Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje fazer mais uma reflexão comigo e coloquei hoje como tema o relatório de Pedro. Ou seja, deu-se um acontecimento na casa de um gentio chamado Cornélio, derivado de uma situação que o apóstolo Pedro também teve uma visão e deu-se ali um encontro, não é? E se deu-se à conta, um dia nós vamos ver aqui esse assunto, que é quando o Senhor Jesus disse: olha Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Essas chaves foi a pregação do Evangelho através de Pedro, tanto para os judeus quanto para os gentios. Quando ele abriu, quando ele inaugurou essa porta ao Evangelho para os gentios, dá-se um evento através do Espírito Santo. E os judeus, sabendo isso, então obrigam Pedro a lhes fazer um relatório. E diz assim o Pedro, prestando contas, Atos 11:15, leia comigo. E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De facto, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus, a mim, a si e a todo aquele que não é judeu de sangue, a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Amigo, amiga, vamos lá ver. Aqui você vê que o Pedro ainda fez uma relutância. Se você depois for lá em Atos ler o episódio, o Pedro ainda tenta não ir. Mas depois Deus fala com ele numa visão e ele vai. Vêm os homens chamá-lo. Ele chega na casa de Cornélio, a casa está cheia. Ele pregou esta situação, dá-se este evento. Prestou atenção na questão de quando o evento do Espírito, o dom do Espírito Santo é derramado? Porque, como é que o Pedro disse assim, veja, quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles. Ou seja, o Espírito Santo tomou a frente. Não é que o Espírito Santo atropela, não atropela ninguém, mas ele toma a frente. E ele tomou a frente e tanto tomou a frente das palavras de Pedro, como tomou a frente ao batismo de João. Agora não está em questão o que o Pedro está falando e o que o João fez. Não, agora é a questão de crer. E quando isso acontece, nós vimos também aqui o caso. Então veio a lembrança de Pedro. O que Jesus disse. O que é que Jesus disse? Leia. Atos 11:16. É verdade que João batizou com o quê? Com água. Mas vocês serão batizados com o quê? Com o Espírito Santo. Com o Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo que é o Consolador, que é o penhor e a garantia da nossa salvação, quando queremos. Muitas vezes se pega na ordem de evangelização do Senhor Jesus, Marcos 16, 15, versículo 15 e 16, que diz assim, vamos continuar. E disse-lhes o Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Pregai o acontecimento da cruz do Calvário e da forma que o Pai ressuscitou. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Eu pergunto, o texto, está falando de João e de águas aqui? Ou está falando de crer para ser salvo? Que foi o acontecimento, o evento que se deu na prestação de contas do Pedro perante os judeus. E aí há que ter muito cuidado, porque, veja bem,
Ah, mas eu fui batizado nas águas. Eu também já fui. Muitos serão. Mas você tem que olhar para o batismo nas águas como o noivo que espera a noiva para o acontecimento do ato da entrega da aliança, como testemunho público da relação, da união daquele casal. Então, nas águas era apenas a introdução para o acontecimento que estava por vir, que o João apontava. Olha aí, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. É ele que vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Vocês têm que ir para ele. E quando o Pedro, como é que nós lemos, começou a falar, o Espírito tomou a frente. E isso vai ficar daqui a pouco mais bem explícito. Porque, por exemplo, às vezes, não, mas eu vi naquele discípulo A, B, C, ele a expulsar demónios, Deus lhe deu o dom, e ele curando, operando milagres. Tudo bem, isso acontece, claro, são tudo dons que Deus dá para lhes prestarem serviço a Ele. Ora, mas temos que entender uma coisa, o Senhor Jesus dá um pormenor que faz toda a diferença. Vamos ver, presta atenção, Lucas 10, leia comigo quando um grupo de gente estava eufórica à conta de expulsar demónios e fazer tudo isso. Veja bem, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Então, não vou ter alegria nisso? E sim porque o vosso nome está onde? Arrolado nos céus. Está oficializado o pacto, a aliança, a comunhão, a vida com Cristo. Não é porque eu estou expulsando demónios, curando enfermos, não é que eu estou fazendo tudo isso. E você vai ver daqui a pouco gente a fazer isso sem o batismo no Espírito. Só no batismo de João. Nós vamos ver isso. Porque é muito importante, amiga e amiga, o valor das Escrituras é nos revelar a verdade em Cristo. Não vá de qualquer forma. Não se atire numa fé doida. Depois, nós vamos ler então essa questão para terminarmos que eu estava falando. Quando o apóstolo Paulo está caminhando lá em Éfeso, Atos 19, nós vamos ler do versículo 1 a 5 para vermos este episódio. Veja bem, enquanto Apolo estava em Corinto, um outro discípulo, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou, veja bem, alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? E agora veja a palavrinha, quando creram. Eles responderam, veja bem, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. O batismo que tinha ficado para trás. E olha o que o Paulo disse. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de quê? De arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isto é, Jesus. Ouvindo isso, nós estamos lendo e ouvindo isto, eles foram o quê? Batizados no nome do Senhor Jesus. Amigo, amiga, que durante as nossas reflexões, as nossas meditações, você se encha do Espírito Santo, que Ele te guia toda a verdade. Sabe, amigo, amiga, quando você recebe esse Espírito em si, não tem denominação, não tem instituição, não tem sistema religioso nenhum que dirija a sua vida. Porque agora quem lhe dirige é o pastor verdadeiro e bispo da minha e da sua alma. É aquele que, crendo, nos dá o Espírito Santo. Mas eu quero mostrar que eu me arrependi publicamente. Isso foi João. Quer ir? Não tem problema. Mas a questão é esta. Tem discípulos. O discípulo, ele fala do mestre, ele aplica o nome do mestre para curar, para libertar, ele faz tudo isso, é discípulo, mas não tinha o Espírito.
Se vê o perigo, o risco que um discípulo pode correr, não está em causa ser discípulo, mas sem o Espírito, olha a gravidade, até que ponto se pode chegar. Por isso, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Conta o que o Pedro falava quando prestou contas. Olha, Jesus, quando ele começou a falar do evento do Evangelho, o Espírito tomou a frente e batizou aquela gente, porque eles ao ouvir, creram, se arrependeram. O arrependimento dá-se no coração. A declaração pública exterior, quem vai ver são os homens. Mas no meu e no seu íntimo, nenhum homem pode mexer. Só o Espírito que tomou a frente, através de Pedro a falar do Senhor Jesus, pode vir sobre mim e sobre si. Eu não preciso estar ligado a nada nem ninguém desta vida. A única vez que eu me alio é para perdoar e amar o meu semelhante da forma que eu recebi dele. É isso. Mas eu quero então estar junto com aquela grupo, aquela comunidade, aquela assembleia de gente que assim como eu receberam o Espírito Santo. Ótimo, que maravilha. Isso é a igreja. Nós vamos daqui, estamos perto naquelas meditações que eu ando a falar sobre o termo de Jesus eu sou. Nós vamos ver o que é a igreja e no fim, qual é a incumbência que Jesus dá verdadeiramente à igreja. Porque você vê que os judeus, aqueles que se consideravam exclusivos de Deus e ouviram Pedro sobre o acontecimento que se deu pelo Espírito Santo, que eles dizem no final, como nós líamos Atos 11, no versículo 18, então veio, olha, quando eles ouviram isso, versículo 18, quando eles ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus dizendo, então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Então não é a instituição A, B, C, não. Olha, eu fui, preguei, nós estávamos juntos, alguém chegou, de repente o Espírito tomou a frente quando nós falávamos de Jesus e ela recebeu o mesmo Espírito que nós. Louvado seja Deus. É essa alegria. Não são contas para penalizar ou para excluir o exclusivismo. Não, é para unir, é para se amar. É isso, amigo, amiga, o relatório de Pedro. Hoje fica aqui nesta relação, nesta reflexão. Não se esqueça que o Espírito Santo seja aquele através da palavra que nós recebemos, na mesma palavra que o Pedro ao falar veio sobre eles, que o Espírito Santo venha sempre sobre mim e sobre si e seja ele aquele que nos guie ao Salvador e Senhor Jesus Cristo. Até à próxima reflexão. Um forte abraço.